No vídeo anterior, nós falamos sobre o quanto o nosso genoma difere de uma pessoa para outra. E vocês puderam perceber que essas diferenças elas são mínimas, né? Na verdade, nós estamos falando aí em algo em torno de 0,03%. E ficou a pergunta, né? Como que com tão pouca diferença entre os indivíduos é possível um teste de ancestralidade genética revelar o local de origem dos nossos antepassados? Será que as populações humanas elas são tão diferentes entre si? Essa pergunta ela tem sido o foco principal de diversos estudos genéticos desde a década de 70. Né? Há cerca de 50 anos atrás, um pesquisador norte-americano chamado Richard Livonte, ele realizou o primeiro estudo genético abordando essa questão. E parece que ele acertou na mosca, porque todos os estudos subsequentes, inclusive os mais recentes, que olham para o genoma como um todo, eles corroboram os resultados desse estudo inicial. E, em resumo, o que ele observou foi que a proporção de diferenças genéticas observadas, na maior parte dos indivíduos, ela ocorre dentro das populações. Enquanto uma pequena parcela dessa proporção de diferenças ocorre quando você compara indivíduos de populações ou de continentes diferentes. O que isso significa, né? Se nós tomarmos ao acaso dois indivíduos e nós olharmos para as diferenças genéticas entre eles, nós vamos encontrar algo em torno daquele 0,03%, tá? Desse percentual, desse 0,03%, a maior parte, então mais ou menos 95%, é decorrente de variações ao acaso, né? Provavelmente, né, oriundas do processo de mutação que ocorre a cada geração. E uma parcela muito pequena, que são 5%, corresponde a variações resultantes da história evolutiva diferente entre os indivíduos que vivem em continentes diferentes. Isso quer dizer que apenas uma fração muito pequena do nosso genoma, ela pode de fato ser informativa sobre a origem geográfica de um indivíduo ou dos seus ancestrais. Usando um ditado popular, né, quando nós falamos de diferenças genéticas entre pessoas, em especial entre diferentes continentes, é como se nós estivéssemos realmente procurando agulha no palheiro, tá? Essa baixa diferença entre populações reflete muito sobre a história da espécie humana que nós conversamos no vídeo sobre a origem do homem moderno, sua dispersão, implicações genéticas, né? Do ponto de vista evolutivo, nós somos uma espécie muito jovem, né? Que ficou a maior parte do tempo no continente africano, mas que, ao deixar esse continente, mostrou ter uma grande capacidade de dispersão e de miscigenação. Mas, se nós temos tão poucas diferenças entre populações, né? Como que os testes de ancestralidade eles conseguem inferir sobre as nossas origens? Então, a ideia é que se indivíduos com ancestrais comuns, né, um ou vários, eles tendem a compartilhar um maior número de variantes genéticas, da mesma forma, grupos populacionais de uma mesma região geográfica, de um mesmo continente, por eles terem uma origem comum, eles tendem a apresentar um maior número de variantes genéticas em comum entre si do que com grupos que estão em regiões geográficas distintas. Isso evidencia que as populações mais próximas elas vão compartilhar uma mesma história, né? Elas compartilham os mesmos movimentos populacionais, elas compartilham as mesmas pressões seletivas, para que a gente possa garantir uma melhor precisão nos testes de ancestralidade. O que se faz é usar um artifício para você maximizar as diferenças genéticas entre populações. E aqui vale destacar, né? Se é um artifício, se é algo realmente artificial, né? Nós estamos dando um zoom, nós estamos destacando as diferenças e dando uma menor atenção para aquilo que é compartilhado entre as populações. É muito comum, né, a gente ver pessoas que fazem testes de ancestralidade dizer que a ancestralidade ela está sendo atribuída de uma forma incorreta. Né? As pessoas
Elas esperam encontrar a ancestralidade de uma dada região, uma sub-região geográfica, e ela não aparece no teste, né? Claro que existem várias possibilidades para o que pode estar acontecendo, desde questões metodológicas até quais são as populações que estão sendo usadas como referência, mas vamos pensar essa questão sobre a seguinte perspectiva. A maioria das populações humanas, elas nunca estiveram de fato totalmente isoladas. Sempre houve uma possibilidade de migração ou de mistura em algum período do tempo. Então, o que nós precisamos entender é que, por mais que existam métodos para separar essas populações para cumprir o objetivo de informar sobre o local de origem dos nossos antepassados, isso não reflete uma categoria biológica natural. Nós estamos maximizando diferenças para tentar separar e aplicar uma classificação arbitrária, né, de acordo com uma região geopolítica atual, né, cujos limites e o grau de interação entre os indivíduos, os grupos, eles mudam ao longo do tempo, né? Por isso é preciso ter cuidado, né, quando a gente interpreta os testes de ancestralidade. No mundo biológico, as populações, elas apresentam muito mais similaridades do que diferenças. E elas não são compartimentadas em categorias.